falar para você fazer uma conexão entre censura e imprensa. Como é que você vai fazer essa conexão? Você vai pensar em hoje, possivelmente. Mas eu queria te trazer outras informações. Possivelmente você sabe que no século XV, por volta do ano 1450, surgiu a imprensa, na verdade, tecnicamente, os tipos móveis de Gutenberg na Europa, na cidade de Mainz, em português, Mogúncia. Eu fui a Mainz e não consegui ir para o Museu da Imprensa, fui lá para isso. Como eu me distraí, acabei contando essa história. Por volta do ano de 1450 surgiu a imprensa, na verdade, os tipos móveis de Gutenberg. Por que eu digo por volta de 1450 e os tipos móveis? Porque, na verdade, quando a gente pensar em alguma invenção, pode pensar bem que se você achar que ela surgiu no Ocidente, na Europa, alguém vai dizer que ela surgiu na China antes. Com macarrão, com sorvete, é a mesma coisa. Mas vamos pensar aqui exatamente no nosso tema. Se eu falar em censura e imprensa, você vai pensar em hoje, que há meios de comunicação que podem ser censurados ou censuráveis, ou são utilizados como uma forma de comunicação dos estados. Mas, na verdade, quando a imprensa surge, aqueles que trabalhavam na indústria da tipografia da imprensa saem de Mainz e do centro produtivo e criador da imprensa e vão, digamos, povoando outros países da Europa Ocidental. E nesses países, eles vão fazendo pedidos ou exigências para os monarcas, os reis em cada localidade, e vão pedindo que o investimento deles seja garantido em termos de resultados econômicos. Daí vão surgir os privilégios de impressão, atribuídos pelos monarcas aos tipógrafos ou impressores. Bom, com essa possibilidade de investimento, portanto, as tipografias iam imprimindo não só obras que poderiam ser clássicas ou de autores contemporâneos, mas também outras formas de comunicação, como cartazes e etc. Então, na verdade, não é somente a literatura ou a música que vai surgir com a imprensa, também outras formas de comunicação. E o que é curioso é que, como essa atribuição de exclusividade vinha por privilégios instituídos por reis, na verdade havia uma série de contrapartidas. A contrapartida, talvez mais evidente, seja de que aquele que atribuía ou outorgava um privilégio tinha a possibilidade de saber o que estava sendo publicado. Portanto, a relação entre o início da imprensa e a censura está desde sempre estabelecida. Só que os privilégios, que eram, portanto, individuais, já que eles não são uma condição universal, eles eram atribuídos e, historicamente, depois geraram o conceito, fizeram surgir o conceito de direitos autorais. Então, quando você pensar em imprensa, você tem que pensar também nas tipografias, nas impressões que eram surgidas historicamente aí, desde essa época do século XV, porque a imprensa são os meios de comunicação, hoje que nós conhecemos, mas também se refere, com o uso dessa palavra, aos tipos móveis de Gutenberg e a possibilidade técnica de fazer cópias com velocidade de obras, de documentos e também de uma série de outras informações. Como sempre, nós vamos trazer algumas informações complementares possíveis para vocês com algumas leituras. O aparecimento do livro, não sei se eu fiz bem, História da Leitura e do Martin Lyons, livro, Uma História Viva. Todos eles contam um pouco a história do que é a leitura, do que é o aparecimento do livro, do que é a história da imprensa. Também indicaria esse livro do Marshall McLuhan, que é A Galáxia de Gutenberg. Eu tenho uma edição bem antiga e adoro. E tenho mais 2 livros em edições espanholas, História da Cultura, da Leitura, tô gaga. História da Leitura e da Escritura. Eita, tá difícil. Também essas 2 edições espanholas, a gente não costuma indicar livros mentira, a gente costuma sim. E também 2 indicações de livros que vocês podem conseguir com facilidade hoje em dia na nossa galáxia da internet,
que é a história da leitura no mundo ocidental, em espanhol, e a história da leitura e da escritura no mundo ocidental, do mesmo Martin Lyons que eu citei aqui para vocês. São indicações de leituras para você entender o surgimento da imprensa, da censura, a relação da imprensa com a censura, com as monarquias, as relações de poder e até a história do direito autoral, para os que têm interesse mais específico nesses temas. Agora não se esqueçam das tarefas. Se inscrever no canal, a não ser que você queira só canais de fofoca. Aqui não tem fofoca. Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades e dar o like. Se likeou. Se não likeou, tudo bem, a gente pode suportar. Agora, se não likeou, diga pra gente por que você não likeou exatamente. A gente vai adorar saber. Ou não, mas precisa. Tchau, até a próxima. Obrigado.